Depois de conquistar a Terra Prometida, parecia que o futuro de Israel estava garantido, não é mesmo? Mas bem no finalzinho, o líder Josué deu alguns avisos que eram, na verdade, cruciais para a sobrevivência da nação. Hoje, a gente vai desvendar por que essas advertências, que muitas vezes passam despercebidas, eram a verdadeira chave para o destino espiritual de todo um povo. Pensa bem, com os inimigos derrotados e a terra finalmente conquistada, o perigo parecia ter acabado, certo? Mas é exatamente aí que a história fica mais interessante e complexa. O maior desafio para Israel não dava mais no campo de batalha, não. Uma nova ameaça, muito mais sutil, muito mais interna, estava prestes a surgir. E é nesse momento que Josué muda completamente o foco da nação. Ele repete as palavras que o próprio Deus tinha dito a ele e deixa muito claro: a tarefa dali em diante não era mais militar, mas sim espiritual. O futuro de Israel dependia inteiramente da obediência deles à vontade de Deus. Mas afinal, que ameaça era essa, tão perigosa que conseguia superar exércitos e guerras? Não era hostilidade declarada, mas algo que vinha disfarçado de paz, de amizade. Vamos entender direitinho como essa ameaça oculta funcionava. Esse slide aqui mostra o contraste de um jeito bem claro. De um lado, o que Israel esperava, ameaças militares, exércitos, armas, conflito direto. Mas a ameaça real, aquela que Josué realmente temia, vinha da amizade com as nações vizinhas. A cultura deles, a ideologia, os seus deuses, tudo isso era muito mais perigoso do que qualquer exército. E essa citação resume a questão de forma perfeita. A hostilidade de um inimigo externo tende a unir um povo, mas a amizade sem limites, sem barreiras, pode acabar dissolvendo a identidade e a fé. A assimilação de crenças estrangeiras era o verdadeiro veneno que podia destruir Israel de dentro para fora. Para combater essa ameaça tão sutil, a solução de Josué não era o isolamento total. O que ele propôs foram barreiras de proteção. E veja bem, não se tratava de regras para restringir a liberdade, mas de uma estratégia essencial para a sobrevivência espiritual do povo. E a estratégia era muito prática, bem direta. Eram 3 proibições claras que funcionavam como um verdadeiro muro de proteção para a identidade espiritual de Israel. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. O primeiro passo, sobre não invocar os nomes de outros deuses, era fundamental. Naquela cultura, gente, o nome de um deus não era só uma palavra. Era como invocar a presença, o poder, a autoridade daquela divindade. Então, usar esses nomes em saudações ou até em negócios era, na prática, reconhecer o poder deles e abrir a porta para a idolatria. Então, aqui está o ponto central de tudo isso. A advertência de Josué nunca foi sobre pureza racial ou étnica. O objetivo era puramente espiritual. Era para evitar a idolatria que, inevitavelmente, levaria ao colapso de toda a nação. Mas e se esses avisos fossem simplesmente ignorados? Bom, Josué não deixou nenhuma dúvida no ar. A desobediência teria um preço, e seria um preço muito, muito alto a ser pago. A gravidade da situação fica clara com as palavras que ele usa. As mesmas nações que poderiam ser amigas se tornariam a fonte de dor e sofrimento. Um laço que prende, um açoite que fere e espinhos que causam uma dor constante. São metáforas bem fortes para um sofrimento que seria muito real. E, infelizmente, a própria história de Israel nos dá o exemplo mais trágico e perfeito disso tudo. O rei Salomão, conhecido como o homem mais sábio que já existiu, se tornaria a prova viva das advertências de Josué. Pois é, Salomão fez exatamente o que Josué tinha avisado para não fazer. Ele se casou com mulheres estrangeiras por razões políticas e a influência delas acabou levando o coração dele para a idolatria. O resultado? A decadência espiritual e, no fim das contas, a divisão do seu reino. A profecia de Josué se cumpriu de uma forma devastadora. Ok, mas o que essa história tão antiga tem a ver com as nossas vidas hoje? A verdade é que este princípio de proteção espiritual atravessa os séculos e continua mais relevante do que nunca. Vamos ver como. Esse princípio de proteção espiritual, ele continua. O Novo Testamento, por exemplo, adverte sobre o jugo desigual em relacionamentos, mostrando que essa preocupação continua. Ao mesmo tempo, para quem já está em um casamento misto, a orientação é ser uma luz, um exemplo vivo da fé. Tudo isso nos leva a uma questão final.
que é muito pessoal, para cada um refletir. A advertência de Josué, no fundo, desafia cada pessoa de fé hoje em dia. Como é possível se relacionar com a cultura que nos cerca sem comprometer as nossas convicções mais profundas? E a resposta, o ponto central de toda esta análise, está justamente na sabedoria de Josué. A lição não é sobre se isolar do mundo, mas sim sobre estabelecer limites claros para proteger aquilo que é mais valioso, a nossa fé. A mensagem de Josué é, na verdade, um convite a uma reflexão pessoal. Quais são os limites que protegem a nossa identidade e as nossas convicções? Se esta análise ajudou a refletir sobre este tema, por favor, curta e compartilhe este conteúdo para que mais pessoas possam fazer o mesmo.